a nossa base, certo? Você sabia que esse código é para ensinar isso? Eu estou ensinando. Tá tudo certo. Sabia que esse outro aqui é para ensinar isso? Eu estou ensinando. Pronto! Olha que legal, gente. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que dá sim para fazer essa associação de uma coisa com a outra e não achar que você está errada? E olha só, e aí, o que você vai fazer? Você vai abolir isso aí. Esse pensamento aí que eu trouxe lá na primeira aula, veja só que eu até coloquei uma frase que é um parágrafo lá de uma pessoa que falou em uma reportagem na internet e ela dizia, né, que aprender a ler e escrever envolve tentativa e erro, passa por mostrar para o outro, comparar, perguntar para a professora. Não é assim, tá? Aprender a ler e escrever não envolve essa tentativa e erro, essa investigação. A gente não tem que instigar essa investigação por meio desse tipo de atividade aí que eu falei na primeira aula. Esse tipo de atividade está quase achando que a criança é um detetive. E a criança não é um detetive. Para ela conseguir identificar que apito está escrito aqui apito, sem depender de pistas visuais e tudo mais, eu ensino simplesmente a relação letra-som. Inclusive, tem um relato de uma aluna minha, a Alessandra, que eu conversei com ela esses dias, e ela estava falando para mim que ela entrou na formação em janeiro de 2023. Em fevereiro ela começou a aplicar, em maio as crianças estavam lendo frases e não teve tentativa e erro. O que teve foi um ensino explícito e sistemático da relação letra-som. E mais do que isso, teve um ensino contextualizado, lúdico. Ela fala que ela é uma professora muito criativa e tudo mais, e que o conteúdo da formação ajudou ela a colocar essa criatividade para fora. Então é isso, gente. Não tem muito segredo, não, para a gente conseguir ensinar o que as crianças precisam. A gente precisa saber o que elas precisam e como ensinar. E não achar que a alfabetização vai acontecer dessa forma aí, como eu tinha colocado, né? Essa teoria que ela não funciona na prática, que a pedagogia é focada no levantamento de hipóteses e descobertas sobre o alfabeto. Por que isso não funciona na prática? A ciência da leitura vai dizer, né, que desaprender o errado é muito difícil. Então, uma vez que você automatizou um erro, então, por exemplo, a criança estabeleceu errada uma relação letra-som porque ela acha que K é formado pela letra K, por exemplo, esse som do K, da sílaba. Ela não conseguiu segmentar que o K é formado por A, pelos sons individuais da letra C e da letra A. Ela vai toda hora cometer esse erro de escrever palavras com K, cachorro, né, com X ali. Enfim, ela vai fazer um estabelecimento errado da relação letra-som quando você não ensina correto. E isso reflete na escrita errada e na leitura errada, porque ela não consegue decodificar. E quanto mais tempo ela leva nesse erro, desaprendê-lo é muito mais difícil. Então, o certo é garantir o ensino explícito e que o certo, né, o correto, seja estabelecido desde o início, para que a memória de longo prazo da criança seja fomentada com a informação correta. Isso custa menos para o cérebro, isso custa menos. E aí, a partir do momento que ela aprendeu o certo, guardou na memória de longo prazo, aí ela tem liberação de espaço na memória de trabalho para fazer coisas diferentes, aprender outras coisas, até que essas outras coisas vão ser memorizadas e assim vai, né? É assim que funciona a aprendizagem. Precisa ter espaço liberado na memória de trabalho. Se a criança tiver aqui a todo momento tentar adivinhar o que está escrito para ler, ela está sobrecarregando a memória de trabalho porque ela não tem fatos na memória de longo prazo. Então, você acreditar que as palavras expostas frequentemente, escrever repetidamente, ser um ótimo copista vai fazer que essas palavras se tornem estáveis, isso daí é uma teoria que foi completamente refutada, que foi proposta por Moraes, por exemplo, em 2012. Isso aí já foi refutado. Não é assim. O sistema de escrita alfabético ele não é ativado
pela memorização de palavras. Então, eu não posso mais acreditar nisso. Isso aí já foi completamente refutado pela ciência da leitura e o caminho que eu estou mostrando para vocês é esse aqui. Eu tenho que ensinar agora a criança a mapear a palavra, pensar na palavra, mas não é simplesmente sem saber como pensar. Eu tenho que ensiná-la a pensar. E o ensinar a pensar faz parte, ensinar os fatos, os procedimentos, enfim, os elementos que eu falei na primeira aula. Então, a gente tem que ter em conta que, à medida que a criança consegue fazer isso cada vez melhor, a criança se esforça, ela aprende cada vez mais, aí sim a aprendizagem acontece. Ao mesmo tempo que, se a criança se esforça e não aprende, ela se esforça cada vez menos, e aí a gente tem o quê? Alunos indisciplinados, desmotivados, que não querem aprender, que estão quase pedindo socorro dentro de sala de aula. E, consequentemente, professores desmotivados, famílias desgastadas, e você mal reconhecida, claro, porque na verdade você não está dando conta de ensinar o que as crianças precisam. E aí, vamos ouvir a Bianca, porque ela vai trazer para vocês que é possível se sentir segura. Vamos ouvir. Eu me sinto mais segura, eu consigo passar